Ela estava falida, desesperada, sem saída. Ele, o milionário, ofereceu 500 mil euros por 3 meses e uma única condição: fazê-la se apaixonar. Ela aceitou e entrou no jogo mais perigoso da vida dela. Comenta de onde você assiste, deixa o like e se prepara, porque o tempo pode acabar, mas o que nasce de verdade dura para sempre. O papel amassado caiu na lixeira. Sabrina fechou os olhos. Mais uma conta que não podia pagar. O restaurante da avó, aquele lugar cheio de memórias e cheiro de bacalhau ao forno, estava morrendo. E ela não conseguia salvá-lo. 28 anos. Loira, determinada, quebrada por dentro. As mesas vazias gritavam sua derrota todas as manhãs. Luísa, sua irmã, revisava números no escritório como se algum milagre pudesse brotar daquela planilha vermelha. Não brotava. Nunca brotava. Você tem certeza disso? Luísa perguntou, os olhos fixos no envelope sobre a mesa. O convite para o evento gastronômico em Sintra. A passagem já comprada. O dinheiro já gasto. Sabrina respirou fundo. Não tenho escolha. Cancelar era perder tudo. Ir era apostar o que não tinha. Mas ficar parada, isso era morrer devagar. Ela pegou o envelope. Sintra apareceu entre a neblina. Sabrina desceu do táxi e ergueu o rosto para o Hotel Santiago. Colunas de mármore, jardins impecáveis. Um luxo que ela não pertencia, mas precisava fingir que sim. Respirou fundo. Atravessou as portas giratórias. Bem-vinda ao Hotel Santiago, disse a recepcionista, sorriso treinado, voz doce. Sabrina apenas acenou. Cansada, tensa. Pegou a chave e subiu. O quarto era grande demais. A janela dava para as colinas. Lindo, distante, irreal. Ela jogou a mala no chão e se sentou na beirada da cama. O que eu estou fazendo aqui? Mas já sabia a resposta. Estava ali para salvar o que restava. Ou para assistir tudo desmoronar de vez. Na manhã seguinte, Sabrina desceu para o evento. Vestido simples, maquiagem leve, postura ereta. Ninguém podia notar o pânico que roía suas entranhas. O saguão fervilhava. Chefes famosos, empresários, gente que pertencia àquele mundo. Ela não. Mas fingiu. Estava quase na porta do auditório quando sentiu. Alguém a observava. Virou a cabeça. Devagar, instintiva, e o viu. Martim Santiago. Alto, moreno, terno escuro que parecia moldado ao corpo. Ele atravessava o salão como quem domina cada centímetro daquele espaço. Não porque era dono, porque era daquele lugar. Os olhos dele encontraram os dela. Sabrina desviou rápido, coração acelerado, irritada consigo mesma por reagir. Continuou andando, mas os passos atrás dela não pararam. Sabrina Fernandes. A voz era grave, controlada, perigosa. Ela parou, virou devagar. Martim estava a 2 passos, perto demais. Longe demais. Seja bem-vinda ao Hotel Santiago, ele disse, os olhos fixos nos dela. Sabrina ergueu o queixo. Não ia se intimidar. O dono do hotel sempre recebe pessoalmente seus hóspedes. Ele sorriu. Mínimo. Calculado. Apenas os que me intrigam. Silêncio. Sabrina sentiu o ar faltar por um segundo. Ele não desviava o olhar, não piscava, apenas esperava. Como se soubesse que ela não tinha resposta para aquilo. Espero não decepcionar, ela disse, a voz mais firme do que sentia. Não vai. Martim respondeu baixo, quase íntimo. E então ele se afastou. Sabrina ficou parada no meio do saguão, o coração batendo descompassado, as pernas tremendo imperceptivelmente. Quem era aquele homem? E por que sentia que acabara de cruzar uma linha da qual não haveria volta? Sabrina estreitou os olhos. Cruzou os braços. Uma barreira, instintiva, necessária. Bom saber que faço parte dessa lista, ela disse, a voz cortante. Espero que isso não interfira no meu trabalho. Martim recuou um passo. Respeitou a distância, mas não desviou o olhar. Não interferirá, ele respondeu pausado. Desde que você me permita mostrar que este lugar tem mais a oferecer do que trabalho. Sabrina arqueou uma sobrancelha. Não respondeu. A tensão vibrava entre eles.
Um fio invisível que ela se recusava a puxar. Virou-se. Seguiu para o auditório. Sentiu os olhos dele queimando suas costas a cada passo. Martim ficou parado no saguão, observando. Havia algo nela, uma força lutando contra uma fratura. Muros altos demais para serem acidentais, e ele queria derrubá-los, um por um. A noite caiu fria sobre Sintra. Sabrina fugiu para os jardins. Precisava de ar, de silêncio, de qualquer coisa que não fosse aquele saguão sufocante. A neblina envolvia as flores. O frio mordia sua pele. Ela abraçou o próprio corpo, tentando afastar pensamentos que não devia ter. Aquele homem é perigoso. Noite agradável para um passeio. Sabrina virou rápido. Martim estava ali. Camisa branca de linho, colarinho aberto, sem o terno. Ainda assim dominante. Vim buscar solidão, ela respondeu seca. Os jardins têm esse efeito, ele disse, se aproximando devagar. Fazem a gente esquecer do mundo lá fora. Alguns de nós não têm esse privilégio. A voz dela carregava um peso que não conseguiu esconder. Martim parou, a 2 metros, perto o suficiente para incomodar, longe o suficiente para respeitar. Às vezes, ele disse, os olhos fixos nos dela, precisamos nos permitir viver o momento. Sabrina soltou uma risada curta, amarga. Fala como alguém que nunca precisou se preocupar com o amanhã. Ele não desviou o olhar. Ou como alguém que aprendeu da pior forma a não deixar as oportunidades escaparem. O tom mudou. Algo cru, verdadeiro. Sabrina sentiu o peito apertar. Desviou os olhos. Não queria ver aquela vulnerabilidade. Não queria se conectar. O silêncio pesou entre eles. Ela deu um passo para trás. Boa noite, Martim. Virou-se antes que ele pudesse responder. A manhã seguinte trouxe neblina mais densa. Sabrina estava no terraço, café entre as mãos, olhando para o nada, tentando organizar o caos dentro da própria cabeça. A vista tem o poder de clarear a mente. Ela não se assustou dessa vez, apenas suspirou. Martim surgiu ao lado dela. Outra xícara de café. Mesma proximidade calculada. Só de tornar tudo ainda mais confuso, ela respondeu sem olhar para ele. E se eu pudesse oferecer clareza? A voz dele carregava algo. Uma proposta não dita. Sabrina virou o rosto, encontrou os olhos dele. Palavras são fáceis quando se tem dinheiro. Martim colocou a xícara no parapeito. Virou-se completamente para ela. Não é sobre dinheiro. Pausa. Quero que você fique em Sintra, 90 dias, comigo. O café quase escorregou das mãos de Sabrina. O quê? 90 dias, ele repetiu firme. Você, eu, aqui. Sabrina soltou uma risada nervosa, incrédula. Você está falando sério? Completamente. Ela balançou a cabeça. Por quê? Por que eu faria isso? Martim respirou fundo. Segurou o olhar dela com uma intensidade que cortava. Porque em você eu vejo algo raro, algo que vale a pena lutar para conquistar. Ele deu um passo à frente. E porque eu não quero cometer o mesmo erro 2 vezes na vida. Sabrina franziu a testa. Já deixei alguém escapar antes. Ele continuou, a voz baixa, controlada. Por hesitar. Por esperar o momento certo. E perdi essa chance para sempre. Silêncio. Não vou fazer isso de novo. Sabrina sentiu o chão tremer. Não era dramático. Era real. Ele estava falando sério. Você está louco? Talvez, ele admitiu. Mas estou disposto a pagar 500 mil euros pelo seu tempo. O mundo parou. Sabrina piscou. 1 vez. 2. Você quer comprar meu tempo? Seu tempo, Sabrina. Não seus sentimentos. Martim corrigiu a voz firme. Mas vou ser honesto. Meu objetivo é que ao final desses 90 dias você se apaixone por mim. Ele não desviou o olhar. E eu farei tudo o que puder para que isso aconteça. Dentro dos seus limites. Sabrina ficou muda. Aquilo não estava acontecendo. Não podia estar. Mas estava. Você está falando sério? Ela sussurrou, mais para si mesma. Completamente, ele respondeu. E se eu disser não? Martim sorriu. Suave. Perigoso. Então eu vou respeitar. E você vai embora amanhã. Pausa.
Mas nós dois vamos passar o resto da vida nos perguntando e se. Sabrina engoliu seco. 500 mil euros. O restaurante. Luísa. As contas. Tudo. Mas não era só isso. Havia algo nele. Algo que a assustava. E tentava. Eu preciso pensar. Ela disse, a voz trêmula. Você tem até amanhã de manhã. Martim pegou a xícara. Virou-se para sair. Parou. Olhou para trás. Mas só para você saber, Sabrina. Ele disse baixo, íntimo. Eu já decidi. E foi embora. Sabrina ficou sozinha no terraço, o café esfriando entre suas mãos. O coração batendo descompassado. A mente gritando não. Mas o corpo estava tremendo. Sabrina soltou uma risada. Amarga, sem humor. Você acha que pode comprar o amor? Martim não desviou o olhar. Firme. Direto. Não. Mas posso comprar uma chance. O contrato estava sobre a cama. Sabrina olhava para ele há 20 minutos. As palavras embaçavam. 90 dias. 500 mil euros. Uma assinatura. Tão simples. Tão impossível. Ela pegou a caneta, largou. Pegou de novo. O restaurante. Luísa, as contas, o legado da avó. Mas não era isso que a mantinha acordada. Era a voz dele ecoando na sua cabeça. Meu objetivo é que você se apaixone por mim. Sabrina fechou os olhos, respirou fundo, assinou. O restaurante estava quase vazio quando ela chegou. Martim a esperava perto da janela, de pé, terno escuro, olhar afiado. Ele sorriu quando a viu. Então aceitou. Sabrina parou na frente dele, ergueu o queixo. Pelo dinheiro, apenas isso. Martim puxou a cadeira. Esperou. Ela sentou, rígida. Ele se sentou à frente. Pegou a garrafa de vinho, serviu devagar, calculado. Por enquanto, ele disse, os olhos fixos nos dela. 90 dias é tempo suficiente para muitas descobertas, Sabrina. Sua arrogância é impressionante. Prefiro chamar de convicção. Pausa. E você vai descobrir que sou cheio de surpresas. Sabrina pegou a taça. Bebeu, mais do que devia. Vamos tornar isso breve, ela disse, a voz cortante. Tenho compromissos mais importantes. Martim sorriu. Perigoso. Tenho planos diferentes. A noite está apenas começando. Ela o encarou, procurando uma brecha, uma falha. Algo que provasse que ele era só mais um homem arrogante com dinheiro demais. Não encontrou. E o que espera conseguir com isso? Ela perguntou. Conhecer a mulher que me fascina. Ele se inclinou levemente para a frente. Aquela que não cai aos meus pés como as outras. Sabrina sentiu o sangue esquentar. Irritação. E algo mais. Algo que a assustava. Finalmente algo em que concordamos, ela respondeu. Não sou. Ótimo, Martim disse a voz baixa. Porque eu não estou interessado em mulheres que não sabem o que querem. Ela arqueou uma sobrancelha. Apoiou o queixo na mão. Que acha que sabe o que eu quero? Martim riu. Grave, íntimo. Eu sei o que eu quero, Sabrina. Pausa. Quanto a você, acho que ainda está descobrindo. Silêncio. O ar pesou entre eles. Sabrina largou a taça. Forte demais. A mão tremeu imperceptivelmente. O piano começou a tocar mais alto. Uma música diferente, rítmica, provocante. Martim se levantou, estendeu a mão. Vamos dançar. Sabrina balançou a cabeça. Rápido, categórico. Nem pensar. É só uma dança. Ele insistiu inclinando a cabeça. O sorriso era desafio puro. Ou teme que seja algo mais? O sangue subiu ao rosto dela. Não tenho medo de nada. Levantou-se, sem aceitar a mão dele. Martim recuou um passo. Permitiu. Sabrina ficou parada, o coração acelerado, a mente gritando para voltar, sentar, fingir que nada estava acontecendo. Mas o corpo não obedecia. Confie em mim, ele disse, baixo. Uma promessa, um desafio. Ela deu o primeiro passo. Martim colocou a mão na cintura dela, firme, quente. Sabrina ficou tensa. Ele segurou a outra mão dela, delicado, controlado, e começou a guiá-la.
Sabrina tropeçou no primeiro movimento. Ele a segurou, ajustou, esperou. Ela respirou fundo, tentou de novo. Dessa vez fluiu. Os passos se encaixaram. Seus corpos se moveram juntos. Não era domínio, era sintonia, perturbador. Você é melhor nisso do que imagina. Martim sussurrou, os lábios perto demais do ouvido dela. Sabrina sentiu um arrepio subir pela espinha. Não me subestime, ele sorriu. Ela sentiu mais do que viu. Nunca. A música acelerou. Martim a girou. Rápido, preciso. Sabrina voltou para os braços dele. Mais perto dessa vez. Peito contra peito. Ela ergueu o rosto. Encontrou os olhos dele. A respiração de ambos estava descompassada. Isso é parte do contrato? Ela perguntou, a voz trêmula. Não, ele respondeu, a voz rouca. Isso é só entre nós. A mão dele subiu pelas costas dela. Devagar, testando limites. Sabrina deveria recuar. Sabia disso, mas não se mexeu. Você está jogando sujo, ela sussurrou. Ainda não comecei. A música terminou, mas eles não se soltaram. Ficaram ali, parados no meio do restaurante vazio, olhos nos olhos. Sabrina sentiu o mundo desabar ao redor. Isso era um erro, mas não conseguia se afastar. Martim inclinou o rosto, milímetros, seu nariz quase tocando o dela. Você sente, ele disse, não era pergunta. Eu sei que sente. Sabrina engoliu seco. Sentir não significa nada, significa tudo. Ele soltou a cintura dela, devagar, relutante. Deu um passo para trás. Boa noite, Sabrina. Virou-se. Foi embora. Deixou-a sozinha no meio da pista, tremendo, confusa, assustada com o quanto queria que ele tivesse ficado. Sabrina recuou, mínimo, instintivo. Não está funcionando, ela disse, tentando soar firme. Se está tentando me impressionar, vai precisar de mais. Martim sorriu. Inclinou-se levemente. Sabrina, se tudo o que eu quisesse fosse impressionar você, já teria feito isso. Pausa. Mas estou mais interessado no que acontece quando você para de tentar resistir. As palavras morreram na garganta dela. O olhar dele era penetrante demais, real demais. A música terminou. Martim a soltou. Devagar, como se devolvesse o controle. Boa noite, Sabrina. Ele se afastou. Deixou-a ali, sozinha, desconcertada, tentando entender o que acabara de acontecer. A manhã chegou rápido demais. Sabrina desceu para o café. Martim já estava lá, papéis espalhados na mesa. Ele largou tudo assim que a viu. A noite passada foi reveladora, ele disse, o sorriso provocante. Não comece. Sabrina cruzou os braços, barreira automática. Martim se levantou, caminhou até ela, parou perto. Não demais, mas perto. Sabe qual é seu problema, Sabrina? Ela ergueu o queixo. Você transforma tudo em batalha. Ele continuou, a voz baixa. Até mesmo a possibilidade de ser feliz. As palavras cortaram fundo. Não preciso de suas análises, ela rebateu. Mas a voz tremeu. Mínimo, ele percebeu. Pare de contar os dias, Martim disse. Por quê? Porque cada dia está fazendo você questionar suas certezas. Sabrina abriu a boca para responder. Fechou. Ele estava certo. E isso a irritava profundamente. No dia seguinte, Sabrina tentou fugir. Foi para o jardim. Cedo, antes do café. Mas Martim já estava lá. Ele largou o tablet. Sorriu. Está me seguindo agora? Ela provocou. Você é previsível quando tenta me evitar. Ele respondeu divertido. Mas hoje quero te mostrar algo diferente. Algo que talvez te faça relaxar. Não preciso relaxar. Sua mente nunca descansa, Sabrina. Ele se aproximou, estendeu a mão. Não tocou, apenas ofereceu. Confie em mim, só hoje. Ela hesitou. Olhou para a mão dele, para os olhos dele. Um dia não significa nada, ela disse. Veremos. O sorriso dele dizia o contrário. Sabrina respirou fundo. Pegou a mão dele. O carro esperava na entrada.
Martim vestia camisa de linho branca, elegante, natural, irritantemente perfeito. Sabrina usava um vestido leve. A brisa da manhã o fazia esvoaçar, mas sua postura continuava rígida. Uma excursão, ele explicou. Prometo que não vai se arrepender. Ela entrou no carro. Não respondeu. Mas ambos sabiam. Aquela concessão significava mais do que palavras. Uma música suave tocava no som. Sabrina mantinha os olhos na janela, tentando ignorar a presença dele ao lado. Sempre tão cautelosa, Martim comentou. Ela o viu pelo reflexo do vidro, observando-a. Me conhece tão bem assim? Cada dia mais. A voz dele carregava uma promessa. Sabrina sentiu o coração acelerar. Não, não pode. Mas já estava. A quinta da regaleira apareceu. Sabrina prendeu a respiração. Jardins exuberantes, torres góticas, caminhos secretos. Era como entrar em outro mundo. Martim a observava. Satisfeito. Gostou? Sabrina procurou palavras. É inacreditável. Ele sorriu. Verdadeiro dessa vez. Venha. Tem algo que você precisa ver. Pegou a mão dela. Naturalmente. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E Sabrina não soltou. Caminharam pelos jardins, em silêncio. Mas não era desconfortável. Era diferente. Martim a levou até o poço iniciático. Escadas em espiral descendo para a terra. Misterioso. Magnético. O que é isso? Ela perguntou impressionada. Um lugar de transformação, ele respondeu, os olhos fixos nela. As pessoas desciam até o fundo, na escuridão completa, e então subiam de volta, renascidas. Sabrina olhou para o poço, depois para ele. Você me trouxe aqui por uma razão. Não era pergunta. Trouxe, Martim admitiu, porque quero que você entenda que descer não é cair. Às vezes é a única forma de subir de novo. Silêncio. Sabrina sentiu algo apertar no peito. Você não me conhece, ela sussurrou. Ainda não, ele respondeu, a voz suave. Mas quero conhecer. Cada cicatriz, cada medo, cada parte que você esconde. Ela virou o rosto, lágrimas ameaçando. Por que você se importa? Martim pegou o queixo dela, gentil, firme. Fez Sabrina olhar para ele. Porque eu já perdi alguém por não lutar, ele disse, a voz crua. E não vou perder você também. Você não me tem. Ainda não. Ele se inclinou. Sabrina parou de respirar. Mas Martim apenas encostou a testa na dela. Íntimo, devastador. 90 dias, Sabrina, ele sussurrou. Dê-me 90 dias para provar que isso vale a pena. Ela fechou os olhos. Sentiu a respiração dele, o cheiro dele, a presença dele. E pela primeira vez, não quis fugir. Martim pegou a mão dela. Venha. Guiou-a por um caminho escondido. Árvores fechavam acima deles. A luz filtrava em raios dourados. Uma gruta apareceu. Dentro, a luz dançava sobre águas cristalinas. Mágico. Irreal. As coisas mais belas costumam se esconder do mundo, ele disse a voz baixa. O toque dele era quente, firme. Sabrina sentiu arrepios subindo pelo braço. Ignora. Apenas ignora. Sempre tão cheio de metáforas, ela provocou, tentando recuperar o controle. Martim virou para ela. Apenas quando são verdadeiras. O olhar dele a atravessou. Sabrina sentiu o coração disparar. Involuntário, indesejado. Droga. O café no centro era pequeno, aconchegante. Martim puxou a cadeira. De novo, Sabrina sentou, irritada com a gentileza dele, mais irritada ainda por gostar. Você sempre faz isso? Ela perguntou quando ele sentou. Isso o quê? Conduz tudo como se o mundo girasse ao seu redor. Martim sorriu. Inclinou-se para a frente. Não, Sabrina. Só quando quero que o mundo gire em torno de alguém como você. Ela bufou, mas sorriu. Tentou disfarçar bebendo o café. Não funcionou. Martim viu. Claro que viu. O aroma do café se misturava ao perfume dele. Amadeirado, masculino, perturbador. Sabrina se pegou consciente demais dele.
do espaço entre eles, da falta dele. Sempre foi tão controlador? Ela provocou, inclinando-se sobre a mesa. Determinado, ele corrigiu, o sorriso perigoso. Apenas com o que realmente vale a pena. E como sabe o que vale? O mesmo instinto que te faz erguer barreiras. Pausa. Ele se aproximou mais. Mas sabe o que mais vejo em você, Sabrina? Ela não respondeu. Não conseguia. O desejo de encontrar alguém que insista em ultrapassá-las. O tremor que percorreu seu corpo não tinha nada a ver com o café. As ruas de pedra de Sintra eram estreitas. Martim caminhava perto, muito perto. O ombro dele roçava o dela a cada passo, acidental, proposital. Sabrina não sabia. Só sabia que estava atenta a cada toque. Pararam junto a uma fonte antiga. Água correndo suave. Você sente também, Martim murmurou. Não era pergunta. Você não me conhece, ela rebateu, mas a voz saiu fraca, incerta. Não preciso prever o que você sente, Sabrina. Ele virou para ela, bloqueou a saída sem tocar. Só preciso observar como você luta contra isso. Sorriu. E temos tempo. 90 dias para você parar de resistir ao inevitável. Sabrina virou o rosto, fingiu admirar a fonte, mas sorriu. Martim viu. E soube. A resistência estava cedendo. Um passo de cada vez. À noite, Sabrina fugiu para o jardim. Precisava respirar, pensar, se afastar dele. Mas Martim apareceu. Claro que apareceu. Fugindo de mim? Ele perguntou, sentando ao lado dela no banco de pedra. Camisa de linho, calças leves, casual. Ainda assim, magnético. Você tem um dom para aparecer onde não é chamado. E você, para fingir que não me quer aqui. Os olhos dele estudavam cada detalhe do rosto dela. Sabrina se levantou, rápido demais. Tropeçou. Martim a segurou. Mãos na cintura. Firmes, quentes. Puxou-a contra si. Sabrina perdeu o ar. O corpo dele era sólido. Próximo, real. Martim. O nome escapou como suspiro. Ele se inclinou, lábios próximos ao ouvido dela. Não diga nada. A voz era rouca, controlada, perigosa. Seus olhos já dizem o suficiente. Soltou-a. Devagar, deliberado. Como se cada milímetro doesse. Sabrina recuou, cambaleante. Virou-se, correu. O quarto estava escuro quando ela entrou. Trancou a porta. Encostou nela. Respiração descompassada. Coração disparado. O que está acontecendo comigo? O toque dele ainda queimava na cintura, como se as mãos dele tivessem deixado marca. Sabrina olhou para a mesa. O contrato estava lá. Aquele maldito papel. 90 dias. 500 mil euros. Nada de sentimentos. Pegou o documento. Leu de novo. Sem envolvimento emocional. Soltou uma risada amarga. Tarde demais. Seu coração já tinha entrado na negociação. E o pior, ela não sabia mais se queria sair. Largou o papel, deitou na cama, encarou o teto. O rosto de Martim apareceu em sua mente. O sorriso, o olhar, o toque. 90 dias para você parar de resistir ao inevitável. Sabrina fechou os olhos. Droga! Sussurrou para o quarto vazio. Porque ele tinha razão, e ela estava começando a se render. Martim a encontrou no saguão. O olhar dele estava diferente, mais intenso, determinado. Tenho uma proposta, ele disse a voz grave. Sabrina ergueu uma sobrancelha. Mais propostas? Quero que conheça minha casa em Sintra. Pausa. Quero te mostrar um pouco mais do meu mundo. Sabrina cruzou os braços. Já não temos contratos suficientes? Isso é diferente. É pessoal. A palavra pairou entre eles. Pessoal. Sabrina mordeu o lábio. Na noite anterior, havia cancelado a passagem para São Paulo. Ligado para Luísa inventando mais desculpas, mais mentiras. Tudo bem. Ela concordou finalmente. Vou conhecer sua casa. Martim sorriu, vitorioso. A estrada serpenteava entre árvores antigas. A mansão apareceu. Pedra, imponente, jardins perfeitos. Sabrina saiu do carro e olhou para cima.
Claro. Ele mora em um castelo. Martim a guiou pelo interior. Espaçoso, elegante, masculino. Parou em uma sala com vista para os jardins. Pegou um envelope sobre a mesa. Estendeu para ela. O restante do pagamento. Sabrina pegou. Pesado, real. Mas não olhou dentro. Olhou para ele. Quero que entenda, Sabrina, Martim disse, os olhos fixos nos dela. O contrato é apenas o começo. O que busco com você vai muito além. O coração dela acelerou. Vai além. Ela engoliu seco. Martim, não diga nada agora. Ele interrompeu suave. Apenas fique. Mais tarde, sozinha no quarto que Martim preparou para ela, Sabrina trancou a porta. Pegou o celular. Discou. Luísa atendeu no segundo toque. O rosto cansado se iluminou na tela. E aí? Conseguiu alguma coisa? Sabrina desviou o olhar. Consegui fechar o acordo. Só isso? Luísa franziu a testa. Você está bem? Estou. Sabrina respondeu seca. Um investidor do evento acreditou no nosso trabalho. Adiantou o suficiente para quitar as dívidas. Silêncio do outro lado. Você tem certeza disso? A desconfiança era clara. Tenho. Confie em mim. Sabrina desligou antes que Luísa pudesse perguntar mais. Largou o celular na cama. Respirou fundo. Mentirosa. Mas o que mais poderia dizer? Que havia vendido 90 dias da própria vida. Que havia assinado um contrato com um homem que a desestabilizava só de olhar. Não. Algumas verdades eram pesadas demais. À noite, jantaram sob velas. Música suave. Vinho tinto. Silêncios carregados. Cada olhar era um toque. Cada gesto, uma promessa não dita. Sabrina lutava, mas a resistência estava cansada. Você não precisa manter todas essas defesas, Martim murmurou. Talvez precise, ela respondeu, mas a voz saiu incerta. Ele sorriu. Sabia. Mais tarde, Sabrina o encontrou na sala de estar. A lareira crepitava. Sombras dançavam no rosto dele. Martim segurava um copo de uísque, olhando para o fogo. Ela sentou na poltrona ao lado. Silêncio confortável. Perigoso. O silêncio tem um jeito de nos fazer encarar o que evitamos, ele disse sem desviar do fogo. E o que você evita, Martim? Ele virou para ela. Olhos brilhantes à luz das chamas. Antes era o vazio. Pausa. Agora percebo que só esperava algo que valesse a pena. Sabrina sentiu o peito apertar. Não tente me analisar. Ela desviou o olhar. Estou aqui apenas pelo restaurante. Você se esconde atrás dessa força, Sabrina. Martim se inclinou para a frente. Mas há algo mais. Algo que nem você pode negar. Ela não respondeu, porque não tinha resposta. A manhã chegou clara. Sabrina caminhou pelos jardins. Precisava ar, espaço. Martim apareceu ao lado dela. Sempre aparece. Caminharam em silêncio, sol filtrando entre as árvores. Por que tudo precisa ser uma luta para você? Ele perguntou suave. Sabrina parou. Virou para ele. Porque aprendi que confiar é o maior erro que alguém pode cometer. E se desta vez fosse diferente? Os olhos dele perfuravam os dela. Sabrina segurou o olhar. Procurou mentiras, armadilhas. Só encontrou verdade. Droga. Não sei se consigo, ela sussurrou. Ainda não, ele respondeu. Mas vai conseguir. Virou-se, continuou andando. Deixou-a ali, pensando, sentindo, cedendo. À noite, Sabrina se refugiou na biblioteca, livro no colo. Não lia, apenas pensava. Nele, sempre nele, passos no assoalho. Ela soube antes de ver. Martim apareceu à porta, descalço, camisa branca meio aberta, pele morena à mostra, casual, devastador. Sempre invadindo minha paz, ela murmurou. A voz saiu fraca, trêmula. Não invado, ele respondeu, se aproximando devagar. Cada passo medido, proposital. Apenas sigo o que quero. Parou na frente dela. Perto demais. Aí o que você quer? Ela perguntou. Sabia a resposta, mas precisava ouvir. Martim se inclinou.
mãos apoiadas nos braços da poltrona, aprisionando-a. Você, Sabrina. Os olhos dele queimavam. Sempre você. Sabrina prendeu a respiração. Nada é tão simples. Não, ele concordou, a voz baixa. Rouca, você é complexa. Aproximou mais o rosto. E é exatamente por isso que te quero tanto. O ar desapareceu entre eles. Martim ergueu a mão. Devagar. Os dedos roçaram a mandíbula dela. Subiram pela lateral do rosto. Afundaram nos cabelos. Seguraram a nuca. Firme. Possessivo. Sabrina fechou os olhos, tremendo. Martim. O nome saiu como súplica. Não sabia do quê. Olha para mim, ele ordenou. Baixo. Ela obedeceu. Abriu os olhos. Verde encontrou castanho. Diz que não quer isso. Ele sussurrou, o rosto a milímetros do dela. Sabrina abriu a boca. Fechou. Não conseguia mentir. Não consigo, ela admitiu, a voz quebrada. Martim sorriu, escuro, triunfante. Eu sei. Puxou-a mais perto pela nuca. O livro caiu no chão. Sabrina colocou as mãos no peito dele, empurrando, segurando. Não sabia. O coração dele batia forte sob as palmas dela, rápido, como o dela. Isso não pode acontecer, ela sussurrou. Já está acontecendo. Os lábios dele roçaram o canto da boca dela. Não beijou, apenas prometeu. E você vai parar de lutar, ele murmurou contra a pele dela. Sabrina tremeu. Quando? Em breve. Martim se afastou, soltou-a, deixou-a tremendo, queimando, quebrada. Boa noite, Sabrina. Saiu da biblioteca, deixou-a sozinha, com o livro caído no chão, e o corpo gritando por algo que a mente ainda tentava negar. O calor do corpo dele invadia o dela, a mão na nuca, firme, possessiva. Um arrepio percorreu Sabrina inteira. O olhar de Martim era hipnótico, escuro, inevitável. Se você quiser que eu pare, ele murmurou, os lábios a milímetros. Basta dizer. Ela não disse nada, não conseguia. Os olhos dela encontraram os dele, e o resto do mundo desapareceu. Martim fechou a distância. Os lábios dele tocaram os dela. Suave, exploratório, devastador. Sabrina suspirou contra a boca dele. O beijo se aprofundou. A mão na nuca a puxou mais perto. A outra deslizou pela cintura, queimando através do tecido. As pernas de Sabrina fraquejaram, mas ele a segurou, firme, como se soubesse exatamente o que ela precisava. Os dedos dele afundaram nos cabelos dela. A boca explorava com controle e paixão. A língua dele encontrou a dela. Lenta, profunda, avassaladora. Cada movimento era calculado, mas carregado de emoção crua, como se ela fosse o centro do mundo dele naquele instante. Sabrina se perdeu, completamente. Quando ele se afastou, não muito, apenas o suficiente para encará-la. A mão ainda segurava sua nuca, possessiva, protetora. Você não sabe o quanto esperei por isso, ele disse, a voz rouca. Sabrina tentou respirar, pensar. Martim, isso é mais complicado do que você pensa. Talvez, ele respondeu sorrindo, os olhos carregados de desejo. Mas algumas coisas valem qualquer complicação. Sabrina se afastou, rápido, desesperado. Caminhou para o corredor sem olhar para trás, mas sentiu o olhar dele queimando suas costas. O que eu fiz? Entrou no quarto, fechou a porta, encostou nela. Respiração descompassada, coração explodindo. As palavras dele ecoavam. O toque dele queimava. Você não sabe o quanto esperei por isso. Eu não posso fazer isso. Ela sussurrou para o quarto vazio. Caminhou até a janela. Os jardins sob a lua. Lindo, tentador, perigoso. Isso está saindo do controle. Virou-se. Olhou para a mala no canto. Eu preciso sair daqui. Sem pensar, abriu a mala. Jogou roupas dentro. Rápido, desesperado. Cada movimento tentava bloquear o que sentia. O beijo, o toque, o olhar. Tudo a assombrava. Fechou a mala. Olhou em volta. Não posso me perder em algo que não faz sentido.
Pegou a mala, abriu a porta. Corredor silencioso. Caminhou nas pontas dos pés, coração trovejando. Desceu a escada, rápido, quase correndo. Seguiu para o portão lateral. Só mais alguns passos. Passos firmes atrás dela. Sabrina congelou. Não. Você realmente achou que poderia sair sem que eu percebesse? A voz grave de Martim cortou o silêncio. Firme, desafiadora. Sabrina virou-se devagar. Ele estava ali, mãos nos bolsos, postura dominante. Os olhos dele brilhavam sob a lua. Eu não sou obrigada a ficar aqui, ela disse, cruzando os braços. Barreira automática, mas a voz tremeu. Não, ele concordou, mais suave. Você não é. Deu um passo à frente. Mas me diga, Sabrina, o que acha que está deixando para trás ao ir embora? Ela desviou o olhar, apertou a alça da mala. Eu só... não sei se consigo. Martim deu outro passo, mas manteve distância. Sabrina, você acha que está fugindo de mim? Pausa. Mas está fugindo de si mesma. As palavras cortaram fundo. Eu só quero que você me dê tempo. Ele continuou, a voz baixa. Para te mostrar que vale a pena. Silêncio. Pesado. Carregado. Sabrina olhou para a mala. Para o portão. Para ele. O que eu estou fazendo? Lentamente deixou a mala cair. O som ecoou na noite. Ela respirou fundo. Encontrou os olhos dele. Eu fico, murmurou, como se testasse o peso das palavras. Pausa. Mas sem promessas. Martim não se mexeu. Apenas a observou. Ainda não, ele disse, um sorriso perigoso nos lábios. Caminhou até ela devagar, deliberado. Parou perto, muito perto. Pegou o queixo dela, gentil, firme. Fez Sabrina encará-lo. Mas vai ter, ele sussurrou, porque eu não desisto do que é meu. Eu não sou sua. Ainda não. Inclinou-se, beijou a testa dela. Demorado, íntimo. Depois pegou a mala, virou-se. Vem, ele disse, sem olhar para trás. Está frio aqui fora. Sabrina ficou parada, olhando para ele, para o portão. Ainda posso correr, mas não correu. Respirou fundo e o seguiu de volta para dentro. A luz dourada invadiu o quarto. Sabrina acordou devagar. Os eventos da noite anterior invadiram sua mente como onda. O beijo, a fuga, a rendição. Sentiu algo diferente no peito. Não era paz, mas era quietude. Como se algo estivesse mudando. Passos no corredor. Ela se sentou na cama. Martim apareceu na porta. 2 xícaras de café nas mãos. Camisa casual. Primeiros botões abertos. Pele morena à mostra. O coração de Sabrina acelerou. Droga. Bom dia, ele disse, a voz grave, carregada de promessas não ditas. Bom dia. Sabrina tentou soar indiferente. Falhou. Martim entrou. Caminhou até ela. Estendeu uma xícara. Os dedos dele roçaram os dela no momento da troca. Arrepio instantâneo. Sabrina tentou esconder. Ele percebeu. Claro que percebeu. Pensei que um café poderia ajudar, Martim disse, sentando na beirada da cama. Perto. Muito perto. A noite passada foi intensa. Sabrina bebeu o café. Queimou a língua. Bem-vindo à distração. Foi, ela concordou sem olhar para ele. Martim pegou o queixo dela. Gentil, firme. Virou o rosto dela para ele. Não se arrependa, ele disse baixo. Não estou arrependida. Mentirosa. Ela sorriu. Mínimo. Involuntário. Talvez um pouco. Eu vou mudar isso. Não era promessa. Era fato. Martim se inclinou. Beijou a testa dela. Demorado. Íntimo. Depois se levantou. Vista-se, ele disse caminhando para a porta. Quero te mostrar algo. O quê? Ele olhou para trás. Sorriso perigoso. Uma surpresa. Eu odeio surpresas. Eu sei. E saiu. Deixou-a sozinha. Com o café. Com o coração acelerado. Com a certeza de que estava caindo. E não havia rede de segurança.
Sabrina desceu 20 minutos depois, vestido simples, cabelo solto, sem maquiagem. Martim esperava no hall. Virou quando a ouviu. Os olhos dele percorreram cada centímetro dela. Devagar, apreciativo. Linda, ele disse simples. Sabrina sentiu o rosto esquentar. Aonde vamos? Você vai ver. Pegou a mão dela. Entrelaçou os dedos. Natural, possessivo. Sabrina deveria soltar. Não soltou. O carro parou na frente de um ateliê pequeno. Vidros antigos, madeira desgastada. Charmoso. O que é isso? Sabrina perguntou. Martim saiu. Abriu a porta dela. Sua nova cozinha. Ela piscou. O quê? Por 3 meses, ele explicou, guiando-a para dentro. Esse espaço é seu, para experimentar, criar, desenvolver receitas. Sabrina entrou. O lugar era perfeito. Fogão industrial, bancadas amplas, luz natural, tudo o que ela sempre quis. Martim, a voz falhou. Ele ficou atrás dela, mãos nos ombros dela. Você está aqui por 90 dias, ele disse próximo ao ouvido. Eu quero que você use esse tempo para mais do que apenas me conhecer. Virou-a para encará-lo. Quero que você se encontre também. Lágrimas queimaram os olhos dela. Por que você faz isso? Porque você merece, ele respondeu simples. E porque quando você perceber isso, talvez perceba que também merece ser amada. As lágrimas caíram. Martim enxugou com os polegares. Sem promessas, lembra? Ele sussurrou. Sabrina riu, chorando. Você joga sujo. Sempre. Puxou-a para um abraço. Sabrina afundou nele. Pela primeira vez em anos, sentiu-se em casa. Sabrina ergueu as sobrancelhas. Tentou ignorar o sorriso dele. Você sempre começa o dia assim. Só quando a companhia vale a pena. Ela bufou. Mas o rubor nas bochechas a entregou. Martim viu. Sempre via. Sentou na poltrona. Observou-a, como se quisesse desvendá-la. Sabrina, a voz dele ficou séria. Não estou com pressa. Tudo isso é novo, mas sei o que sinto. Pausa. E sei que você sente algo também. Ela desviou o olhar para o café. Você tem tanta certeza assim? Tenho. Martim se inclinou. Porque sinto isso toda vez que olho para você. Sabrina abriu a boca. Fechou. O olhar dele era intenso demais. O coração dela batia em conflito. Mas algo nele fazia Sabrina querer acreditar. Era o dia 25. A varanda dava para os vinhedos. O pôr do sol tingia Sintra de dourado. Sabrina observava, quieta, quase em paz. Você gosta daqui? Martim disse atrás dela. Isso não muda nada. Mas a voz saiu sem convicção. Por que resiste tanto ao que é bom? Ele se aproximou, mangas arregaçadas, antebraços à mostra. Sabrina não respondeu, porque não tinha resposta. Naquela noite ele preparou chá, na cozinha. Gesto doméstico, íntimo demais. Sabrina entrou, parou. Você nunca desiste, não é? Exasperação, curiosidade, algo mais. Martim virou, estendeu a xícara. Não quando vale a pena. Os olhos dele se fixaram nos dela. E vou esperar até você ver isso também. No dia 32, eles passeavam pelos jardins. Martim pegou a mão dela, entrelaçou os dedos. Sabrina olhou para baixo, não soltou. Por que tenta fugir do que sente? Ele perguntou suave. Não estou fugindo. Mentira. Está. Ele insistiu, gentil. Mas agora você faz parte da minha vida, Sabrina. Parou. Virou-a para ele. E vou lutar por nós, mesmo quando você tentar escapar. A ternura na voz dele a desarmou, mais do que qualquer comando poderia. Crepúsculo dourado no jardim, Martim parado perto demais. Não posso perder mais momentos importantes, ele murmurou. Não com você. Sabrina desviou o olhar, mas as palavras já tinham penetrado suas defesas. E ela sabia. Estava perdendo a batalha. No dia 45, a cozinha cheirava a alho e vinho. Sabrina entrou. Parou na porta. Martim cozinhava. Camisa branca, mangas dobradas, concentrado.
Você cozinha? Ela perguntou, mantendo distância. Segura. Ele olhou por cima do ombro. Sorriu. Há muito que você não sabe sobre mim. Virou completamente. Como o fato de que isso nunca foi apenas um contrato. Sabrina desviou os olhos. Fingiu não sentir o impacto. Falhou. Passeio por Sintra. Ruas antigas. Pedras gastas pelo tempo. Proximidade inevitável. Por que me trouxe aqui? Sabrina perguntou. Porque quero que veja além do prazo que tanto menciona. O sorriso dele era provocação. Irritante. Tentador. Você sabe que isso tem data para acabar. Veremos. Tão confiante. Tão certo. E se ele estiver certo? A biblioteca virou refúgio dela, mas Martim sempre encontrava. Fugindo de novo? Ele perguntou, tirando o livro das mãos dela. Não estou fugindo. Então por que treme quando me aproximo? Ele deu um passo. Sabrina recuou. Encostou na estante. Presa. Martim colocou as mãos de cada lado dela, apoiadas na madeira. Não tocou. Apenas aprisionou. 45 dias, ele disse baixo. E você ainda luta. Inclinou o rosto, nariz quase tocando o dela. Mas eu sinto você cedendo, a cada dia, a cada olhar. Sabrina prendeu a respiração. Martim. Diz que não sente. Ele desafiou, os lábios a milímetros. Olha nos meus olhos e diz que não sente nada. Ela não disse. Não conseguia mentir tão perto dele. Martim sorriu, escuro, triunfante. É o que eu pensei. Se afastou. Deixou-a respirar. Boa noite, Sabrina. Saiu. Deixou-a tremendo, confusa, derrotada. Sabrina não conseguia dormir. Desceu. A varanda estava vazia. Ou pensou que estava. Não consegue dormir também? Martim surgiu das sombras. Apenas calça de moletom. Peito nu. Pele morena brilhando sob a lua. Droga. Eu só precisava de ar, ela disse. Mentirosa. Ele se aproximou. Parou ao lado dela, olhando para as estrelas. Você mudou tudo, Sabrina. A voz dele era diferente. Vulnerável. Ela virou o rosto. Encontrou os olhos dele. Eu não pedi isso. Eu sei. Pausa. Mas aconteceu. Pegou a mão dela. Gentil. Firme. E eu não vou fingir que não aconteceu. Sabrina olhou para a mão dele envolvendo a sua. Grande. Quente. Segura. Tenho medo. Ela admitiu, baixo, vulnerável. Eu também. A confissão a chocou. Você? Martim sorriu, triste. Você acha que é fácil? Sentir isso? Depois de tudo? Ele apertou a mão dela. Mas prefiro ter medo ao seu lado do que segurança longe de você. Lágrimas queimaram os olhos dela. 45 dias, ele continuou. E faltam 45. Virou-a para ele, mãos nos ombros dela. Não desperdice esse tempo lutando contra o inevitável. Inclinou-se, beijou a testa dela. Demorado. Boa noite, Sabrina. Soltou-a. Entrou. Deixou-a sozinha sob as estrelas, com o coração acelerado e a certeza aterrorizante de que estava se apaixonando. Sabrina repetiu as palavras como se isso pudesse torná-las verdade. Não complique as coisas. Mas a voz falhou. Entregou-a. Martim tocou o rosto dela no jardim. Suave. Tentador. Perigoso. Deixe-me tornar isso real. Não é tão simples. Ela sussurrou, lutando contra o desejo de ceder. Mas ele lia nas entrelinhas. Cada negação escondia uma verdade que ela ainda não estava pronta para admitir. 60 dias haviam passado desde que Sabrina assinara aquele contrato. O céu violeta do entardecer cobria o jardim enquanto ela tentava entender quando suas defesas começaram a fraquejar. Ainda fugindo? A voz de Martim a alcançou antes mesmo que o visse. Não estou fugindo, ela respondeu automaticamente, mas a mentira soava cada vez mais vazia. Só tentando me proteger. De mim, ele se aproximou. Aquela presença magnética impossível de ignorar. Ou do que está sentindo? Sabrina cruzou os braços.
Barreira física contra a verdade. Você não entende. Entendo mais do que imagina, ele respondeu, a voz mais suave. Isso também é novo para mim, Sabrina. Nunca quis alguém assim. A vulnerabilidade na voz dele a atingiu mais do que qualquer argumento poderia. Dias depois, Sabrina o encontrou lendo na sala de estar. A domesticidade da cena a perturbou. Tão normal, tão perigoso. Por que faz parecer tão simples? Ela perguntou da porta. Martim ergueu os olhos, largou o livro. Porque o que sinto por você é a única certeza que tenho. Os olhos dele encontraram os dela com intensidade devastadora. Sabrina não conseguiu desviar. Durante um passeio pela propriedade, ele segurou a mão dela, entrelaçou os dedos como se sempre tivesse sido assim. Confie em mim, ele pediu. Não era ordem, era súplica. Sabrina respirou fundo. Já confio mais do que deveria. A própria honestidade a assustou. Martim parou, virou-a para ele. Ainda não é suficiente. O polegar dele traçou círculos na palma dela. Hipnótico. Quero todas as suas barreiras demolidas. O coração dela acelerou. Faltavam apenas 30 dias e suas certezas desmoronavam uma a uma. O silêncio pesou entre eles. Sabrina tentava decifrar a profundidade do olhar dele, mas algo resistia. Uma parte que temia confiar e se machucar novamente. Você sempre tem essa necessidade de controlar tudo, ela disse finalmente, tentando mascarar a vulnerabilidade. Não estou tentando te controlar, Sabrina. A voz dele era firme, mas suave. Estou tentando te mostrar que você não precisa carregar tudo sozinha. Ela desviou o olhar. Emoções em turbilhão. Isso é mais complicado do que você pensa. Talvez... Ele se aproximou mais um passo. Mas não acho que você esteja aqui apenas por causa do contrato. Pausa. Há algo entre nós, Sabrina. Você sente isso tanto quanto eu. Ela engoliu seco, coração acelerado. Ele estava certo, mas admitir parecia um passo grande demais. Eu não prometo nada, ela disse, hesitante, mas firme. Martim sorriu leve. Inclinou-se mais perto. Não espero promessas. Só quero que você me dê uma chance. Pegou a mão dela entre as dele. Quente, firme. Arrepio percorreu o corpo dela. Só uma chance. Ele repetiu como promessa. Eu vou te mostrar que vale a pena. Sabrina não respondeu, mas não puxou a mão. Pequeno gesto. Para Martim, suficiente por enquanto. Mais tarde, na quietude do quarto, Sabrina contemplava a taça de vinho. As palavras dele ecoavam em sua mente. O controle que tanto prezava escorregava entre seus dedos. Batida na porta. Martim entrou trazendo um cobertor. Está tudo bem? Perguntou suavemente. Sabrina olhou para ele, vulnerável pela primeira vez. É difícil confiar, Martim. Pausa. Difícil acreditar que algo pode ser real. Ele se aproximou. Sentou na beirada da cama. Perto, mas respeitoso. Eu estou apostando tudo em você, Sabrina. A voz carregada de emoção que a desarmava. Tudo. Colocou o cobertor sobre os ombros dela. Gesto íntimo, cuidadoso. Os olhos dela arderam. E se eu decepcionar? Você não vai. Tão certo. Tão confiante. Mas mesmo se decepcionasse, ainda valeria a pena. Porque esses 60 dias com você valem mais que uma vida inteira de segurança sem você. Uma lágrima escapou. Martim a enxugou. Inclinou-se e beijou a testa dela. Descanse. Levantou-se. Foi até a porta. Parou. Olhou para trás. Faltam 30 dias, Sabrina, não desperdice. E saiu. Nos dias que se seguiram durante um passeio noturno pela propriedade, Sabrina não conseguiu conter a pergunta que a atormentava. Por que eu? Ela perguntou de repente. Martim parou. Virou para ela. Porque você é real. Simples assim. E não vou desistir de você. Os olhos dele brilhavam sob a lua. Determinação. Promessa. Verdade. Sabrina sentiu algo ceder dentro dela. Finalmente. O tempo foi passando e Sabrina começou a se render sutilmente. Na cozinha, preparando o jantar, ela não conseguiu evitar um sorriso quando ele comentou sobre como parecia mais leve.
Você é insuportável, ela disse, mas o tom carregava um afeto que não conseguia mais esconder. Martim se aproximou por trás, mãos na cintura dela, queixo no ombro dela. Insuportável, ele concordou baixo no ouvido. Mas seu. Sabrina parou de mexer na panela, respiração presa. Martim, diz que não, ele desafiou, os lábios roçando o pescoço dela. Diz que não sou seu. Ela virou o rosto. Encontrou os olhos dele. Perto demais. Real demais. Não consigo. Por quê? Porque seria mentira. As palavras saíram. Verdade crua. Martim a virou completamente. Mãos no rosto dela. Diz de novo. Seria mentira. Ela repetiu, tremendo. Porque você é meu, mesmo que eu não queira. Ele sorriu, triunfante, aliviado. Finalmente, puxou-a para um beijo, profundo, desesperado, verdadeiro. Sabrina se entregou completamente, sem lutar, sem fugir, apenas sentindo. Quando se separaram, ambos tremiam. 30 dias, Martim sussurrou contra os lábios dela. 30 dias, ela repetiu. E depois, Sabrina tocou o rosto dele. Não sei. Eu sei. Tanta certeza. Depois você não vai querer ir embora. E pela primeira vez, Sabrina acreditou. O terraço estava iluminado apenas pela lua, quando Sabrina finalmente disse as palavras que vinha evitando há dias. Você me faz querer coisas que eu não deveria querer. Martim virou para ela. Os olhos brilhavam sob a luz prateada. Você não precisa se proteger de mim. O olhar dele penetrou fundo, de uma forma que roubava as palavras dela. Sabrina desviou os olhos. Não conseguia sustentar aquela intensidade. 2 dias se passaram em silêncio tenso. Martim a convidou para caminhar pelos vinhedos ao entardecer. A luz dourada pintava tudo de promessa, mas Sabrina estava inquieta. Algo dentro dela dizia que aquele momento seria diferente. Eles caminhavam entre as vinhas quando Martim parou. Segurou o braço dela, delicado, mas firme. Sabrina. A voz dele estava mais baixa que o habitual. Eu preciso dizer algo. O coração dela acelerou. O que foi? Eu sei que temos vivido isso sob as regras do contrato. Ele começou, os olhos fixos nos dela. Mas o que sinto por você vai muito além disso. E acho que você sabe disso. Sabrina tentou puxar o braço. Ele não deixou. Martim, não complique as coisas. Eu não estou complicando, ele insistiu. Estou sendo honesto. Desde que te conheci, eu sabia que havia algo especial em você. Algo que me faz querer lutar por nós, mesmo quando você resiste. Ela ficou em silêncio. Lágrimas ameaçaram. Finalmente soltou um suspiro tremido. E se você estiver errado? E se isso for apenas uma ilusão? Não é, ele disse com convicção absoluta. E eu vou provar isso para você, Sabrina. Vou mostrar que juntos somos melhores. 70 dias haviam passado desde o início daquele contrato absurdo. Martim sabia que era hora de mudar tudo. O que planejava precisava ser mais que perfeito. Precisava ser verdadeiro, íntimo, à altura do que haviam construído juntos. Sabrina percebia as mudanças nele. Olhares mais prolongados, toques mais deliberados, como se cada gesto carregasse um segredo prestes a ser revelado. Algo estava diferente, e isso a assustava e intrigava ao mesmo tempo. A chuva começou de repente naquela noite, forte, implacável, castigando Sintra com fúria. Sabrina estava no jardim quando as primeiras gotas caíram. Deveria ter corrido para dentro, mas não se mexeu. A água encharcava suas roupas, seus cabelos, sua pele, mas ela mal sentia. Seus pensamentos estavam todos nele, no homem que havia desconstruído cada uma de suas certezas, que a fazia questionar tudo o que acreditava ser. E então, ele surgiu. Martim atravessou o jardim sob a chuva, completamente molhado, camisa colada ao corpo, cabelos pingando, mas os olhos carregavam uma intensidade diferente, algo que fazia o coração dela disparar. Sabrina. A voz dele atravessou o som da chuva, firme,
inescapável. Você não pode fugir de nós. O frio que ela sentiu não vinha da chuva. Vinha do turbilhão de medo e desejo. Ele estava ali, tão perto, e por mais que tentasse resistir, nada mais parecia importar. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, tentando manter a compostura. A voz vacilou. Porque eu te amo. As palavras cortaram o ar. Simples, devastadoras. Martim avançou, passos firmes na grama encharcada. E por que você sente o mesmo? Mesmo tentando negar. Não é assim, Sabrina sussurrou. Mas a voz foi abafada pelo peso daquelas palavras. Ela olhou para ele. Viu a mesma determinação, o mesmo desejo que a consumia. Você me faz perder o controle. E eu adoro ver você assim. Martim respondeu, quase um sussurro. Aproximou-se ainda mais, os corpos quase tocando, a tensão eletricamente palpável. Mas o que você não sabe, Sabrina, é que eu nunca quis perder o controle, só com você. Pausa. A chuva caía entre eles, porque você me destrói de uma forma que eu não sabia que existia. Os olhos dela marejaram, não havia mais como negar. Ele havia invadido sua vida de forma irreversível. Eu não sei o que fazer com isso, ela disse, o coração explodindo no peito. Martim sorriu, carregado de desejo e convicção. Você não precisa fazer nada. Deu mais um passo. Eliminou a distância. Pegou o rosto dela entre as mãos. Molhado, firme, possessivo. Apenas me deixe fazer isso. Inclinou-se, lábios a milímetros dos dela. Deixe-me ser tudo para você. A chuva caía, o mundo desaparecia, e então ele a beijou. Não foi gentil, não foi hesitante, foi desesperado, profundo, verdadeiro, como se quisesse marcá-la, fazê-la entender que não havia volta. Sabrina se entregou, completamente. As mãos afundaram nos cabelos molhados dele. Puxou-o mais perto, mais fundo. Não havia mais barreiras, não havia mais medo. Só eles dois sob a chuva, perdidos um no outro. Quando se separaram, ambos tremiam. A respiração descompassada misturava-se ao som da tempestade. Martim encostou a testa na dela, olhos fechados, respirando fundo. Casa comigo, ele sussurrou. O mundo parou. Sabrina abriu os olhos, chocada. O quê? Martim recuou o suficiente para encará-la. As mãos ainda seguravam o rosto dela. Casa comigo, Sabrina. Não era pedido, era súplica, ordem, promessa. Não porque o contrato está acabando, mas porque eu não consigo imaginar um dia sem você. Lágrimas misturaram-se à chuva no rosto dela. Martim, eu... Não me dê uma resposta agora, ele interrompeu, beijando a testa dela. Pense, sinta, e quando estiver pronta, me diga. Pausa. Mas saiba que eu já decidi. Você é minha, e eu vou provar isso todos os dias pelo resto da minha vida. Sabrina não conseguia falar, não conseguia pensar, só conseguia sentir. O amor, o medo, a certeza aterrorizante de que sim, ela queria. Martim a puxou para outro beijo, mais suave dessa vez. Promessa selada. Depois pegou a mão dela. Vem, você vai pegar uma pneumonia aqui fora. Guiou-a de volta para a mansão. Dedos entrelaçados, e Sabrina deixou, porque não queria mais lutar, não queria mais fugir. Queria apenas ele. As famílias se encontraram 2 dias antes do casamento. Os pais de Sabrina chegaram encantados com a sofisticação discreta do Santiago. A mãe de Martim abraçou a mãe de Sabrina como se fossem velhas amigas. O pai dele conversou longamente com o pai dela sobre vinhos e tradições. Luísa quebrou qualquer tensão restante com seu jeito espontâneo. Fazia todos rirem. Tornava tudo mais leve. 2 mundos se encontrando, começando a se tornar um só. No dia seguinte, Luísa ajudou Sabrina com os últimos detalhes do vestido. Lágrimas brilhavam nos olhos dela. Você está maravilhosa, sussurrou, ajustando o véu. Sabrina olhou seu reflexo. Mal se reconhecia. Radiante, feliz, apaixonada. O pai dela apareceu na porta. Parou, emocionado. Minha menina. A voz falhou, ofereceu o braço.
Ela pegou. Juntos caminharam pelo corredor decorado com flores. Cada passo a aproximava dele, do homem que havia mudado tudo. As portas se abriram e lá estava ele, Martim, no altar, esperando, os olhos fixos nela. O mundo parou. Sabrina caminhou, o coração trovejando. Quando chegou até ele, Martim pegou sua mão, apertou forte. As palavras do padre ecoavam, mas eles estavam perdidos um no outro. Eu te amo, Martim sussurrou, só para ela. Eu também te amo, ela respondeu. E quando disseram sim, não era apenas uma promessa. Era o início de uma vida que ambos haviam escolhido construir juntos. A recepção fervilhava, mas Sabrina e Martim mal viam os convidados. Caminhavam em direção à suíte nupcial, os corpos quase se tocando a cada passo. O silêncio entre eles vibrava, carregado de desejo, de expectativa. Martim olhou para ela, os olhos tão intensos que Sabrina sentiu a pele queimar. Chegaram à porta. Ele parou, virou-a para si. Agora, finalmente, você é minha, ele disse, a voz rouca. Sabrina sentiu um arrepio percorrer a espinha inteira. Empurrou a porta. Entraram juntos. O quarto estava banhado em luz suave de velas. A chuva lá fora criava uma melodia hipnótica. Martim fechou a porta. Trancou. O som do trinco ecoou no silêncio. Virou-se para ela. Devagar. Os olhos dele percorreram cada centímetro, do véu aos pés descalços. Você está perfeita, ele disse, avançando. Cada passo deliberado, predatório. Sabrina recuou. Instinto. Até as costas tocarem a parede. Presa. Martim parou na frente dela. Não tocou. Apenas observou. A respiração dele estava acelerada. Controlada, mas acelerada. Nervosa? Ele perguntou, a voz baixa. Um pouco. Não precisa estar. Ergueu a mão. Devagar. Tocou o rosto dela com as costas dos dedos. Sabrina fechou os olhos. O toque queimava. Olha para mim. Ele ordenou suave. Ela obedeceu. Verde encontrou castanho. Martim deslizou os dedos pela lateral do pescoço dela. Desceu até o ombro nu. A pele arrepiou sob o toque. Eu sonhei com isso, ele confessou inclinando-se. Os lábios roçaram a orelha dela. Todas as noites, desde aquele primeiro beijo. A respiração dele era quente contra a pele sensível. Sabrina tremeu. As mãos dele pousaram na cintura, firmes, quentes através do tecido fino do vestido. Puxou-a contra si, corpo contra corpo. O calor dele a envolveu completamente. Martim. O nome saiu como suspiro. Diz que me quer. Ele sussurrou contra os lábios dela. Não beijou, apenas provocou. Ela tentou. Diz. Ele insistiu, as mãos subindo pelas costas dela. Devagar, torturante. Eu quero você. Ela admitiu finalmente. Ele sorriu. Escuro. Possessivo. Finalmente. Capturou os lábios dela. O beijo foi devastador. Profundo. Urgente. As mãos dele percorriam as costas dela. Encontraram o zíper do vestido. Puxou. Devagar. O tecido afrouxou. Deslizou pelos ombros dela. Sabrina arfou contra a boca dele. Martim se afastou o suficiente para ver. O vestido caído até a cintura. A pele dela exposta à luz das velas. Linda, ele murmurou quase reverente. Os dedos dele traçaram a linha da clavícula. Desceram, explorando cada centímetro com adoração. Sabrina segurou os ombros dele. Precisava de apoio. As pernas tremiam. Sua vez, ela disse, a voz trêmula. Começou a desabotoar a camisa dele. Dedos desajeitados. Ansiosos. Martim deixou, observando cada movimento dela com olhos famintos. Quando a camisa caiu, Sabrina colocou as mãos no peito nu dele. Sentiu o coração batendo forte, rápido, como o dela. Ele pegou as mãos dela, beijou as palmas, depois a puxou, guiou-a até a cama, devagar, sem pressa. Sabrina sentou na beirada. Ele ficou de pé na frente dela. Você tem certeza? Ele perguntou,
passando os dedos pelos cabelos dela, soltando os grampos, deixando os fios caírem. Tenho, ela respondeu, sem hesitar. Martim se ajoelhou na frente dela. Ficaram na mesma altura. Pegou o rosto dela entre as mãos. Eu vou cuidar de você, ele prometeu. Sempre. Beijou-a de novo. Mais suave dessa vez, mas não menos intenso. As mãos dele deslizaram pelas coxas dela, por cima do vestido, subindo devagar. Sabrina arfou, segurou os ombros dele mais forte. Deita! Ele sussurrou contra os lábios dela. Ela obedeceu. Deitou no centro da cama. Martim subiu. Cobriu o corpo dela com o dele, apoiado nos cotovelos para não esmagar. O peso dele era delicioso, reconfortante, excitante. Você é minha, ele disse, olhando fundo nos olhos dela. Sou, ela concordou. Para sempre. Para sempre. Ele beijou o pescoço dela, a clavícula, o ombro. Cada beijo deixava um rastro de fogo. As mãos dele deslizaram pela lateral do corpo dela, lentamente, sentindo cada curva, cada respiração acelerada. Sabrina fechou os olhos. A sensação era avassaladora. Cada toque dele deixava a pele queimando. Os lábios de Martim desceram pelo pescoço dela, beijando, provocando. A língua traçou o contorno da clavícula. Ela segurou os ombros dele, unhas afundando levemente na pele. Não para, ela sussurrou. Ele sorriu contra a pele dela. Não pretendo. As mãos dele subiram pelas costelas, dedos explorando com adoração, como se quisesse memorizar cada centímetro. O corpo dela reagia a cada toque, arqueando, buscando mais contato, mais dele. A boca dele voltou aos lábios dela. Beijou profundamente, a língua dançando com a dela, roubando-lhe o ar. Quando se separaram, ambos ofegavam. Os olhos dele queimavam, escuros de desejo. Você é perfeita, ele disse, rouco. E então a beijou novamente. As mãos continuando a exploração, adorando, provocando, amando. A noite os envolveu. A chuva cantava lá fora. As velas tremulavam. E dentro daquele quarto, 2 corações finalmente se tornaram um. Horas depois, Sabrina repousava nos braços dele, completamente exausta, completamente satisfeita, completamente sua. O lençol cobria ambos, os corpos ainda entrelaçados. Martim traçava padrões preguiçosos nas costas dela. Você está bem? Ele perguntou, beijando o topo da cabeça dela. Sabrina sorriu contra o peito dele. Melhor do que bem. Estou completa. Ele a apertou mais contra si. 90 dias, ele disse. Foi quanto levou. Sabrina riu, suave. Você é teimoso. Quando sei o que quero, ele concordou. Virou-a de costas, ficou por cima, olhando para ela, os cabelos dela espalhados no travesseiro, os olhos brilhando, os lábios inchados. Você é a coisa mais linda que já vi, ele disse sincero. Sabrina corou, mesmo depois de tudo. Eu te amo, ela disse. Eu te amo mais, ele respondeu. Inclinou-se, beijou-a devagar, promessa de todas as noites que viriam. Quando se separaram, ela voltou a repousar no peito dele, ouvindo o coração bater, forte, constante. Casa. Era isso que ele era. E pela primeira vez na vida, Sabrina não tinha medo de ficar. O sol nascente lançava uma luz dourada sobre o quarto, iluminando os detalhes do ambiente e os 2 corpos entrelaçados sob os lençóis. Sabrina abriu os olhos lentamente. A visão de Martim ao seu lado encheu-a de uma calma que ela não sabia ser possível. Ele estava acordado, observando-a com um sorriso que aquecia mais do que a luz do sol. Bom dia, Sra. Santiago, ele disse, a voz rouca pelo sono, mas repleta de carinho. Ela sorriu, sentiu as bochechas corarem. Bom dia, respondeu, encostando a cabeça no peito dele. Ainda parece surreal. E não precisa ser, ele disse, segurando o queixo dela para que olhasse diretamente em seus olhos. Agora é o início de tudo. E eu nunca vou parar de construir isso com você, Sabrina.
porque você é meu lar. Sabrina sentiu as lágrimas ameaçarem brotar, mas eram de pura felicidade. Ele a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços. A sensação de segurança era incomparável. Quero que você saiba, continuou ele, que nossa vida será construída juntos. Não importa onde estejamos, aqui em Sintra, em São Paulo ou em qualquer outro lugar do mundo, enquanto estivermos juntos, nada mais importa. Ela assentiu, emocionada, sentindo uma gratidão profunda por tudo o que haviam vivido até aquele momento. E eu quero o mesmo, ela disse, a voz baixa, mas cheia de convicção. Quero que construamos tudo juntos. E eu prometo, Martim, que nunca vou fugir de você ou de nós novamente. Ele sorriu. Inclinou-se para beijá-la com ternura, selando as promessas que haviam feito um ao outro. Era o começo de algo novo, algo que sabiam ser tão desafiador quanto recompensador. Mas estavam prontos para enfrentar juntos. Com o dia nascendo, o jardim iluminado e o aroma das flores frescas enchiam o ar. Sabrina e Martim permaneceram juntos, aproveitando a calma da manhã e a promessa de uma nova vida lado a lado. E assim, com o sol iluminando o início de uma nova jornada, eles sabiam que o futuro estava repleto de amor, desafios, mas acima de tudo, de uma união que não poderia ser quebrada. São Paulo fervilhava lá fora, mas dentro do restaurante havia paz. Sabrina ajustou o avental sobre a barriga de 6 meses. O bebê chutou, forte, insistente. Ela sorriu, passou a mão sobre a curva. Calma aí, pequeno. Já vou alimentar você também. A cozinha cheirava a bacalhau à Brás e feijoada. Portugal e Brasil. 2 mundos. Um só prato. A nova identidade do restaurante. As mesas lá fora estavam todas ocupadas. Risos, conversas, vida. Tão diferente daquelas mesas vazias de 2 anos atrás. 2 anos. Tempo suficiente para reconstruir, para curar, para florescer. Você deveria estar descansando. A voz grave, familiar, casa. Sabrina virou. Martim estava encostado na porta, braços cruzados, sorriso nos lábios. E você deveria estar gerenciando o hotel. Ela rebateu, mas sorriu. Deleguei. Tenho prioridades mais importantes agora. Caminhou até ela, mãos pousando na barriga. O bebê chutou de novo, contra a palma dele. Martim riu, baixo, emocionado. Ele é forte. Ela, Sabrina corrigiu. Pode ser menina. Não importa. Vai ter meu temperamento teimoso e sua determinação impossível. Deus nos ajude. Ele a puxou para um abraço, cuidadoso com a barriga, mas firme. Olha o que você construiu, ele murmurou, olhando através da janela da cozinha para o salão cheio. Sabrina seguiu o olhar. Viu Luísa atendendo as mesas com um sorriso enorme. Viu os pais dela conversando animadamente com os pais dele. 2 culturas, uma família. Nós construímos, ela corrigiu. O primeiro ano foi difícil, Martim disse pensativo. Você dividida entre 2 países, o restaurante ainda cambaleando, nós ainda aprendendo a viver juntos. Sabrina assentiu, lembrava bem. As viagens exaustivas, as noites em que chorou de cansaço, os momentos em que quase desistiu. Mas você não desistiu, ele continuou, como se lesse seus pensamentos. Você lutou. E olha agora. Ela olhou, realmente olhou. O restaurante estava irreconhecível. Reforma completa. Novo nome. 2 margens. Homenagem aos 2 países, aos 2 legados. Críticos vieram. Elogiaram. Voltaram. A lista de espera tinha 3 semanas. O legado da avó não só sobreviveu, evoluiu. Você me deu isso, ela disse, a voz embargada. A chance, a coragem. Martim virou o rosto dela para ele. Eu só segurei sua mão. Você deu cada passo sozinha. Beijou-a. Suave. Promessa renovada. Quando se separaram, ele acariciou a barriga dela de novo. E agora? Ele perguntou. Você tem tudo o que queria. O restaurante, a família, o bebê a caminho, ainda falta alguma coisa? Sabrina olhou para ele. Realmente olhou. O homem que havia aparecido na sua vida
quando tudo desmoronava, que a desafiou, que lutou por ela quando ela fugia, que a amou quando ela achava que não merecia ser amada, que passou 2 anos provando todos os dias que não ia desistir. Nada, ela disse, a voz embargada. Não falta absolutamente nada. As lágrimas vieram, felizes, aliviadas. Martim enxugou com os polegares. Não chora, amor. Você vai me fazer chorar também. Ela riu, chorando. São os hormônios. Claro que são. Ele não acreditava. Ela sabia. Mas não importava. Mais tarde, depois do jantar, todos se reuniram no jardim dos fundos do restaurante. Lanternas penduradas, música suave, vinho para os adultos, suco para Sabrina. A mãe dela contava histórias embaraçosas da infância. O pai de Martim respondia com histórias igualmente constrangedoras. Luísa ria tanto que chorava. Lembra quando você ligou desesperada de Portugal? Luísa disse, secando os olhos. Dizendo que um louco tinha te oferecido $500 mil para ficar 90 dias com ele? Todos riram. Eu achei que você tinha enlouquecido, Luísa continuou. Mas olha só, aquele louco te deu tudo isso. Martim ergueu a taça. Culpado. O melhor louco que eu já conheci, Sabrina disse, apertando a mão dele. Ele a puxou para si, mãos entrelaçadas sobre a barriga dela, queixo apoiado no ombro dela. Feliz? Ele sussurrou no ouvido. Mais do que pensei ser possível, ela respondeu. Eu te disse que valia a pena. 2 anos atrás, naquele jardim em Sintra, sob a chuva. Eu te disse. Você sempre teve razão. Grava isso. Quero testemunhas. Ela deu uma cotovelada suave nele. Ele riu. O bebê chutou entre as mãos dos dois, como se concordasse. Naquela noite, já em casa, Sabrina estava deitada na cama. Martim ao lado, mão na barriga dela, esperando os chutes. Você acha que vai ser bom nisso? Ela perguntou de repente. Em quê? Pai. Ele ficou quieto por um momento. Não sei, admitiu honesto. Mas vou tentar, todos os dias, com tudo que tenho. Pausa. Assim como fiz com você. Sabrina virou de lado, encarou-o. E deu certo. 2 anos. Você não desistiu um único dia. Nem vou desistir, ele respondeu sorrindo. Nem de você, nem dessa criança, nem dessa vida que construímos. Ela tocou o rosto dele. Eu te amo. Eu te amo mais. Impossível. Vou provar, ele disse, inclinando-se. Beijou-a. Devagar. Adoração. Quando se separaram, ele colocou a mão na barriga dela de novo. E você também, pequeno. Já te amo mais do que imaginava ser possível. O bebê chutou como resposta. Sabrina fechou os olhos, respirou fundo. 2 anos atrás ela estava quebrada, desesperada, fugindo de tudo. Hoje estava completa, realizada, em casa. Não foi rápido, não foi fácil. O primeiro ano foi duro. Adaptação, viagens, incertezas. Mas Martim estava ali, sempre. A cada tropeço, a cada dúvida. E ela aprendeu a não fugir, aprendeu a ficar, aprendeu que o amor verdadeiro não desiste. E ela era grata, todos os dias, por ter dito sim. A câmera se afasta, o quarto iluminado suavemente, 2 corpos entrelaçados, uma barriga redonda entre eles. Fora da janela, São Paulo pulsa, vida, movimento. Mas ali dentro, a paz que vem depois da tempestade, a felicidade que vem depois da luta, o amor que vem depois da cura. E ao longe, se pudéssemos ouvir, ouviríamos o som de um coração pequenino, batendo forte, promessa de uma nova história, de um novo começo, de um amor que continua, geração após geração. Se essa história te tocou, me conta nos comentários qual momento mais mexeu com você. Cada like seu mostra que o amor verdadeiro não tem preço, não obedece a prazo e não se compra. Aí para mais romances intensos, com propostas impossíveis e corações que curam, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima história, e que você sempre saiba quando vale a pena dizer sim.